A próxima questão, então, questão 139, que fala o seguinte: um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é, bom, então uma questão também clássica e fácil, né, de combinação. Se eu tenho 7 médicos cardiologistas, né, então a questão fala assim, eu tenho 7 cardio, e vou representar com C, e 6 neuro, né, 6 neurologistas, hein? Ou seja, eu tenho um total aí de 13 médicos. E aí o hospital vai montar, né, vai executar uma determinada atividade, e aí a direção do hospital formará uma equipe com 5 desses médicos. Se fosse só até aqui, né, e perguntasse qual o total de possibilidades, é a combinação de 13 tomado 5 a 5, certo? Mas aí a questão faz uma restrição. Ela fala assim, ó, sendo que pelo menos desses 5 médicos que eu vou selecionar, pelo menos eu tenho que ter 3 cardio, ou seja, 3 cardiologistas. E aí, de quantas formas distintas, né? Pelo menos 3 cardios, eu posso ter mais, né? E qual é o número máximo de maneiras distintas de montar uma equipe? Bom, primeiro é o seguinte, eu posso ter uma equipe, então, com 3 cardios, 2 neuro, ok? Eu posso ter uma equipe com 4 cardios e 1 neuro, ou eu posso ter uma equipe com 5 cardios, certo? Isso eu estou respeitando a restrição que ele deu pra gente. E em todos esses casos, é uma combinação. Isso aqui, ó, 3 cardios, então isso aqui é a combinação de 5 tomados 3 a 3. Vezes, para cada 3 cardios que você escolhe, você tem que escolher 2 neuro. Então, combinação de 5 não, né? Combinação de 7. São 7 cardiologistas. Combinação de 7 tomados 3 a 3. E aqui a combinação de 6 neuros, né, que você vai escolher 2. Então, 6 tomados 2 a 2. Ok? Aqui, eu vou escolher 4 cardios no total de 7. Então, combinação de 7 tomado 4 a 4. Combinação de 6 neuros, eu vou escolher 1. 6 tomado 1 a 1. E 5 cardios é simplesmente a combinação de 7 tomado 5 a 5. Vezes, se você preferir, até a questão vai falar sobre isso, vai escrever isso explicitamente, mas não precisaria, né? Aqui não tem mais nada, vezes 1. Mas se você preferir, né, combinação de 6 neuro tomado 0 a 0, se você preferir. Vai dar 1, é claro. E bom, essas 3 possibilidades aqui são 3 formas distintas de formar a sua equipe. Você pode ter 3 cardio e 2 neuro, ou você pode ter 4 cardios e 1 neuro, ou 5 cardios. Ou seja, no fim das contas, o total de possibilidades vai ser a soma dessas 3 aqui. Você vai somar essas 3. Isso vai ser o total de possibilidades. Provavelmente teve gente que fez o produto, né? E a alternativa D, ela traz justamente... A resposta correta é a alternativa E, tá? É a soma dessas 3. Mas a alternativa D, ela traz ali o produto. E se você fez o produto, você errou. Porque essas 3 coisas aqui, elas não tem que acontecer simultaneamente, né? Claro, você vai montar uma equipe, ou a equipe vai ter 3 cardio e 2 neuro, ou vai ter 4 cardios e 1 neuro, ou vai ter 5 cardios. Não tem como ter 3 cardios, 2 neuro e ao mesmo tempo ter 4 cardios e 1 neuro, não. Então é a soma dessas coisas. Então no fim, se você usar a fórmula aí de combinação, uma questão até relativamente simples, né? Então você tem o fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 4, vezes o fatorial 6 dividido pelo fatorial 2 fatorial de 4, mais somar a outra possibilidade que seria o fatorial 7, 4 fatorial 3, aí 6 fatorial dividido por 5 fatorial, vai dar 6. E por fim, vou escrever aqui do lado mesmo, fatorial 7 dividido pelo fatorial de 5, fatorial de 2, aí fatorial 6 dividido pelo fatorial de 6. Ok, e aí também teria o fatorial de 0 aqui, né? Mas enfim, a questão, ela escreve isso explicitamente, né? A alternativa correta é a alternativa E. Não precisaria escrever isso. Chegou aqui, né? Se você já montou isso, é só você olhar para as alternativas, você já veria que a resposta correta é a letra E, né? Não precisa montar tudo isso, enfim. Só se ele pedisse o valor
calculasse, né, explicitamente essa conta, aí você teria que calcular, montar e calcular. Mas como ele já deu em termos dos próprios fatoriais, né, não precisa desenvolver, tampouco precisaria escrever, basta você observar as alternativas, você já nem gastaria tanto tempo nessa questão, lembrando que o tempo importa, né? Então vamos lá, 140. Até agora foram questões aí de nível fácil, tá? A 140 fala o seguinte: para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida que tem 2 semáforos, a prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal ficará vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Ou seja, a cada 60 segundos, 15 segundos o sinal fica vermelho, né? E aí é liberado por 60 segundos. Admita que o instante de chegada de um ônibus a cada semáforo é aleatório. Então, não tem um padrão aí, né? Não é o que acontece normalmente, né? Os ônibus têm horários, enfim. Então, você pode até... Tem um certo padrão, mas aqui ele até ignora. Para tornar mais simples a questão, né? Evidente. O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles vermelho, né? Desses semáforos vermelho, obtendo 15 sobre 60. Ou seja, né, o que o engenheiro calculou aí, né? O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles vermelho, 15 sobre 60. De fato, né? Porque como ele fala ali, né? O tempo atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Se o ônibus chega de forma aleatória no semáforo, né? Ou seja, a cada 60 segundos, 15 segundos ele fica vermelho, e o ônibus pode chegar em qualquer intervalo de tempo desses 60 segundos, como a chegada é aleatória, portanto não tem um tempo preferencial, né? Então, de fato, vamos chamar aqui de P1, a probabilidade do primeiro semáforo, é igual à probabilidade do segundo semáforo, que é justamente 15 sobre 60, ou se você preferir, né, 1/4, 25%. Certo? Por quê? Porque 1/4 do tempo, 1/4 dos 60 segundos, e como os ônibus eles chegam aleatoriamente ao semáforo, se 1/4 do tempo o semáforo fica fechado, essa é justamente a probabilidade de que o ônibus chegue no semáforo com ele fechado, né? Isso é tanto do primeiro como do segundo semáforo, né? São semáforos independentes aí, né? Aí ele segue: a partir daí, estabeleceu uma redução na quantidade do tempo, em segundo, em que cada sinal ficará vermelho. Ou seja, eu quero propor uma redução, nesses 15 segundos em que o semáforo fica vermelho, eu vou propor uma redução, de modo que, deixa eu seguir ali, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem seja igual a 4 sobre 100, considerando os eventos independentes. Então, aí ele calculou as novas probabilidades, só que ele fez o seguinte: de modo que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos, ou seja, encontrar ambos os sinais vermelhos, a probabilidade disso é P1', que vai ser a nova probabilidade, né, com a redução do tempo, vezes P2', que é a nova probabilidade do semáforo 2 com a redução do tempo. E essas probabilidades vão ser iguais de novo, né, porque eu vou reduzir o mesmo intervalo de tempo que eu reduzi no semáforo 1, eu vou reduzir do 2. Então, essas novas probabilidades de tempo vão ser idênticas. E ele fala que isso é 4 sobre 100. Ou, se você preferir, né, 1 sobre 25. Ok? Então, a probabilidade de encontrar os dois, encontrar ambos os sinais vermelhos. Por isso, o produto, tá bom? E aí ele pede, então, para isso, a redução do tempo em que o sinal ficará vermelho em segundo, estabelecida pelo engenheiro, foi. Então, o que o engenheiro fez? O engenheiro fez o seguinte cálculo: eu preciso chegar nessa probabilidade aqui. Então, a nova probabilidade P1', que vai ser igual à nova probabilidade P2', né? Porque o tempo vai ser reduzido de ambos os semáforos da mesma quantidade, né? Eu não vou reduzir de um mais e de outro menos, enfim. Eu vou reduzir, vai ficar 15 menos o tempo que eu quero descobrir, que eu vou reduzir, sobre os 60. Eu não vou mexer no intervalo de tempo total, né? Nos 60 segundos. Eu vou reduzir o tempo que ficará vermelho, certo? E agora é só substituir essas duas informações, né? Voltar aqui, ó, nessa equação que ele falou. Ou seja, eu tenho que 15 menos t sobre 60 vezes, né? Ou seja, ao quadrado, tem que ser igual a 4 sobre 100. Basta você extrair as raízes, né, dos dois lados. Estou trabalhando com quantidades positivas, né? Portanto, isso aqui é 15 menos t sobre 60 é igual, extraindo a raiz, 2 sobre 50. Ou, se você preferir, 2 sobre 50. Oh, meu Deus, 2 sobre 10, né? A raiz de 100 é 10. Então, se você preferir,
1 quinto. Vou escrever aqui no canto, 1 quinto. E, portanto, o tempo, 15 menos t, é igual a 60 sobre 5. 60 sobre 5 são 12. Portanto, o tempo é 15 menos 12, 3 segundos. E aí, resposta, a letra B. Então, esse é o tempo aí que o engenheiro vai reduzir de cada semáforo. Então, agora eles vão, ao invés de ficar fechado por 15 segundos, vai ficar fechado por 12 segundos. E aí, no fim das contas, a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os semáforos fechados, com o sinal fechado, é de 4 sobre 100 ou de 1 sobre 25, é uma probabilidade bem baixa, de fato. Mas isso, é claro, considerando que os ônibus cheguem de forma aleatória no semáforo, o que não é verdade, porque os ônibus eles têm horários, né? Eles cumprem itinerários, né? Portanto, os horários são estabelecidos. O que eu quero dizer com isso é que, claro que essa questão ela é idealizada. Na vida real, você tem intervalos de tempo específicos que a probabilidade, na vida real, por exemplo, dentro desses 60 segundos, existiria ali um determinado intervalo de tempo em que o ônibus, é mais provável você encontrar o ônibus numa determinada localização devido ao seu itinerário, tá bom? Mas enfim, opa, deixa eu ver se eu deixo a próxima. Vou deixar a próxima questão aí para outro vídeo, tá bom?